Espero que os irmãos estejam bem, tenham tido uma boa semana. Bem estão aqui. É melhor estar aqui do que estar no hospital. Amém? Amém. É. Irmãos, quando eu falava com Deus para saber o que é que estava no coração dele, não é no meu. Os irmãos não querem ouvir o que está no meu coração. Vão fugir todos daqui. Mas o que está no coração de Deus é que interessa para cada um de nós. Amém. Amém? É. Porque Ele quer o melhor para nós. Deus quer sempre o melhor para nós. O ser humano é tão ruim que quer sempre o mal para ele. Diz, não, eu quero bem, mas vai e faz o mal. Depois vai colher. Não é? Irmãos, e passagem que nós já lemos várias vezes, fazer uma pergunta. Qual é, o irmão não responda para si, não é? Qual é a maior necessidade que o ser humano tem? Há duas. Você já pensou para si que é crente? Qual é a minha maior necessidade? E a gente falha, mas bastante. Sem essas duas coisas, nós não podemos separar uma da outra. Não dá. Nem que venha lá com uma faca para cortar, não consegue. Não dá. Aí os irmãos já estão a pensar, já estou a ver fumo assim da cabeça, o que vai sair da vida do irmão Jorge. Mas é a necessidade sem a qual, sem essas duas coisas, não podemos entrar no céu, irmãos. De maneira nenhuma. Agora, quando eu disser, vão dizer, eu já sabia. É a falta de perdão e amor. É a base de um crente. E não sou eu que digo, isso está na palavra de Deus. E é um erro que a gente comete quase todos os dias. A falta de perdão para com o próximo. Saímos à rua, alguém faz alguma azelha em frente de nós num carro, nós já xingamos o homem até à quarta ou quinta geração. Eu, se pudesse. Agora imaginem se Deus lá de cima dissesse, não é que Ele não tenha o poder, porque Ele tem o poder, de quando erramos, Ele disse, olha agora, já estou farto. Irmãos, muitas vezes nós não somos bem-sucedidos, tanto na vida normal como na espiritual, por causa da falta desses dois frutos, por assim dizer, a falta de perdão e amor verdadeiro, genuíno. Não um amor egoísta. Eu faço para receber. Não. Mas irmão Jorge, você não sabe o que é que a pessoa me fez há 500 anos atrás. Não interessa. O rancor que você guarda no coração é a prova de você ser uma pessoa infeliz. Porque a falta de perdão gera ódio, gera podridão e tudo mais alguma coisa. E depois vai dar aquilo, como lemos no versículo do mês. Vamos começar a atender a doutrinas de demónios, porque aquilo convém e me ajuda a sustentar o meu ódio, a minha falta de perdão. E aí, vamos abaixo. Abra aí a sua Bíblia em Mateus. Vamos ver o que é que o Senhor tem para dizer na manhã deste dia a todos nós. Porque a falta de perdão faz a pessoa ser arrogante, soberba,
pensando que só ela é que tem razão e só essa pessoa é que está certa. Irmão, mas a palavra de Deus, quando eu leio, diz que Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. É Deus quem te vai pôr em baixo, não sou eu. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu trago a palavra de Deus e ela é tanta para vós como é para mim. A pessoa, quando tem falta de perdão, faz coisas incríveis, fazendo mal até à sua própria vida. Mateus, no capítulo 18, vamos ler alguns versículos. Eu não vou esticar, porque ainda temos Santa Ceia para dar. Capítulo 18. E vamos ler a partir do verso 21, apesar de que os irmãos depois leiam em casa o capítulo 18 a partir do verso 15, não é? Porque o versículo 21 pertence a parte disso, foi Jesus quando estava falando. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, de Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Eu não sei onde é que ele foi buscar esse número. Os irmãos estão a entender? Senhor, Pedro estava a ver se arranjava uma razão para ele ter algo contra o seu próximo. E não é assim que nós fazemos tantas vezes, arranjando, tentar ganhar uma justificação. Não, eu estou certo, eu é que tenho razão e não vou perdoar. É triste, mas é verdade que isso acontece. Mas Deus não nos chamou para isso. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz que a vingança é minha, diz o Senhor, eu recompensarei. Deixa-me dizer uma coisa, desde que tu e eu nos tornamos verdadeiros cristãos, o teu direito de julgar o próximo ou de querer vingança saiu pela janela. Jesus disse, olha, se o teu inimigo te fizer mal, abençoa, ora por ele. Se tiver sede, dá-lhe um copo d'água. Vai contra tudo aquilo que os homens julgam ser um princípio certo. Será que nós somos assim quando os nossos irmãos ou conhecidos fazem algo, nós queremos logo pagar com a mesma moeda? Não é? É verdade. Nós queremos logo dar o troco ali, na hora, em vez de esperar no Senhor, porque Ele disse, vingança é minha, diz o Senhor. Irmãos, e falta de perdão vai nos levar ao inferno, sem dúvida. Não tem como. Porque se nós não temos perdão, também não vamos ter o que é essencial, o amor. Porque só perdoa quem ama e só ama quem perdoa. Amém? Não podemos dividir as coisas. Tem que ser assim. Então Pedro, talvez para se justificar, talvez tenha andado. Para haver guerra tem que ter 2 seres humanos. Um sozinho não vai fazer guerra. Põe 2 juntos, aí acabou. Eu tenho a minha razão, tu tens a tua, e aí já vamos a tribunal. Pedro, talvez, para se querer justificar, que é isso que o ser humano nós fazemos, tentar justificar o erro dos outros para nos justificar o nosso erro. Pedro, Senhor, até 7. Só o que é que Jesus, como conhece todo o coração, arrematou logo para ele ficar sem palavras. O que é que diz aí no versículo 22? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Todas as vezes que o teu irmão pecar contra ti, perdoa. Porque, irmãos, vamos ser sinceros aqui um bocadinho, só entre nós, a pastora até nem está a ouvir. Quantos de nós cometemos esse erro?
querer nos justificar a nós. Quantos? E aí sabe uma coisa? Aí perdemos a bênção. Em vez de fazer como Davi fez, por que Davi foi chamado um amigo de Deus? Sabe porquê? Porque ele soube reconhecer o seu erro. Ele não foi lá justificar o erro dele, porque mandou matar o marido da mulher que ele foi buscar. Ele foi direto e disse: Senhor, contra ti pequei. E mais uma coisa, ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porquê? Porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele não ia a lado nenhum, nem nós vamos a lado nenhum. Porque é o Espírito Santo que nos dá força para vencer contra todo tipo de mal que façam contra nós. Porque é Ele que nos ajuda a olhar para o próximo com os olhos de Jesus Cristo. Digo mais uma vez, WWJD, quase nunca mais se vê isso. What would Jesus do neste lugar? O que faria o Senhor? A falta de perdão é a causa de nós não sermos abençoados pelo Pai como devíamos de ser. A culpa não é de Deus. Como diz em inglês, if you don't give up on God, God will never give up on you. Amém. É. Se nós não deixarmos de buscar a Deus, Deus, mesmo que nós deixemos de buscar a Deus, Deus está no mesmo lugar, olhando por nós e para nós. Não tente justificar a falta de perdão. Não faz bem. Então, olha, Pedro é assim, 70 vezes 7, é infinito as vezes que tu deves perdoar. E Jesus foi e contou-lhes uma parábola. Por isso o reino, versículo 23, por isso o reino dos céus, pode-se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Jesus estava ilustrando algo comparado com o reino dos céus. Um certo rei, aqui era um rei normal, não está a falar de Jesus ou de Deus. Tempo de fazer contas. E vai haver um dia que nós vamos estar perante Deus para prestar contas. Todos nós. Não há ninguém que vá falhar a esse tribunal. Ninguém. Vamos fazer contas. Como é que nós, os homens, quando as mulheres chegam, ouve lá, ó Joaquim, anda a fazer contas aí. Se a pessoa está bem, não treme. Se a pessoa não está bem, começa logo a tremer, não é? Mas afinal, o que é que eu já fiz de mal? Mas ele sabe, na consciência dele, já fez algo de errado. Vamos prestar contas. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Irmãos, eu fui fazer uma pesquisa mais ou menos, se é para a gente entender bem esta parábola. Uma pesquisa. Os irmãos têm ideia de quanto, no valor de hoje, custa um talento? É avaliado um talento, na moeda em euros. 250.000 euros. Esse homem devia-lhe 10.000 talentos. E o seu Senhor diz: vamos fazer contas. Irmãos, quantas das vezes nós guardamos tanto rancor, tanta falta de perdão, e o nosso Senhor diz: olha, o Espírito Santo fala contigo, hoje é dia de fazer contas, hoje é dia de salvação, vamos fazer contas. E você sabe que muitas são as falhas, muitas.
Como é que vou pagar? E não tendo eu como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que lhes pagasse a dívida. Naquela altura era assim. Você não tinha como pagar, o seu senhor mandava-te vender a ti, a tua mulher e os teus filhos para que você pagasse o que devia. Não falhava. Hoje em dia não é assim. Se você não quiser pagar, faz o que quiser, porque a lei está contra aqueles que são justos e a favor daqueles que fazem o que é errado. Os irmãos, desculpem que eu estou um bocado constipado. Graças a Deus que posso estar aqui hoje, porque ontem à noite estava a ver que não chegava aqui. Vem, vende tudo e paga tua mulher, teus filhos, tudo o que tens para pagar o que deves. O que é que nós íamos fazer quando chegasse até esse ponto, irmãos? Obrigado. O teu senhor dizia: agora vais, eu vou-te vender, tua mulher, teus filhos e todos os teus bens, para pagares o que me deves, o que não era pouco. Mas vejam a atitude deste homem. Virou, por um pouco de tempo, ele virou um homem humilde. Quando nós somos chamados para dar contas e sabemos que devemos, logo de repente a nossa atitude muda. A nossa atitude soberba, de arrogante, já muda, porque você tem que pagar, tem que dar contas daquilo que deve. E este homem, a sua atitude mudou completamente. E não tendo, verso 25, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Irmãos, não é assim tantas vezes na nossa vida que nós somos? Devemos ao Senhor o louvor que Ele merece, a honra, as promessas que nós lhe pretendemos fazer, a nossa vida que lhe pertence a Ele. E quando algo acontece que nós temos que dar contas, aí nós nos joelhamos perante o Senhor e até choramos e clamamos: Senhor, perdoa, perdoa, tem misericórdia de mim, ajuda-me, falhei. Aí Deus começa a ouvir. Mas sabe uma coisa, que Deus conhece o coração de cada um e sabe se nós somos sinceros ou não. Senhor, perdoa. E este Senhor, aqui, Senhor com letra maiúscula, não é? Deus, na sua infinita misericórdia e graça e amor para conosco, o que é que Ele faz? E sempre faz. Ele perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas palavras que não agradam ao ouvido, as nossas atitudes e tanta coisa que nós fazemos que entristece o coração de Deus. Deus perdoa. Será que é assim que nós usamos para com o nosso próximo? Pense um bocadinho. Por que estou passando tão mal?
Porque o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós podemos ler num versículo 2 em 1 Coríntios, quando vamos tomar a ceia, examine-se. Irmãos, por vezes não há crescimento no corpo de Cristo. Porquê? Porque há falta de perdão e há falta de amor uns para com os outros. E Deus não pode operar. E não vai operar enquanto não houver unanimidade, houver união entre os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Não é no apontar do dedo. Eu não vou perdoar aquele irmão fez-me isto, aquilo ou aquilo outro. Mas, no entanto, durante a semana eu pequei contra o Senhor sei lá quantas vezes. E chega a domingo, pastor, ore por mim, para que o Senhor me perdoe. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, torna a perdoar. E nós? Como é que é? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas que alívio! Que alívio! Olha, já não tem que pagar 10.000 talentos. Foi tudo perdoado. Os meus pecados foram perdoados. Fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Sou mais alvo que a neve. Mas que alegria! Que alegria! Essa alegria vai até quando? Até você ver o seu irmão que lhe deve alguma coisa? Vai até onde? A gente já vai ver. Saindo-lhe, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100, não é 10.000, 1%, dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. É interessante, irmãos, que aquele servo que tanto lhe foi perdoado, ao sair de frente do seu senhor, apanhou a amnísia. Saiu dali e esqueceu de tudo. Os irmãos sabem o que é amnísia? É falta de lembrança. Comeu muito queijo. Foste perdoado agora. Saíste para fora, vejo o teu irmão. Aquele cara deve-me 100 bicos. Vai pagar. Os irmãos estão a ver o que é que faz a falta de perdão sincero, a falta de um verdadeiro arrependimento no coração e na vida de uma pessoa. É isto que dá o resultado. Você virou as costas, viu o seu irmão que lhe deve 100, já lhe vou apertar o pescoço. É triste, mas acontece, irmãos, diariamente. E depois perguntamos, Senhor, porquê é que eu não sou abençoado? Porquê é que eu não faço uma retrospectiva na mim mesmo? Para saber de onde é que está a falta de perdão. Este homem, na verdade, não tinha remorso em seu coração, nem perdoara sequer. Gostou de ser perdoado, mas ele perdoara seu irmão. Aí já não dá. São 100 paus. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo pagarei. A mesma coisa que ele fez ao seu senhor, fez o seu conservo. Será que não há para entender na tua cabeça e a ver, poxa, eu estava naquela situação, fui perdoado. Não será que eu também devo fazer a mesma coisa? Ou será que eu agora sou mais justo porque foi perdoado do que esta pessoa aqui?
um irmão meu, feito à imagem e semelhança de Deus. A resposta dele, ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Falta de perdão no coração dele. Ele gostou de ser perdoado, mas ele tinha falta de perdão e amor para com o próximo. Cuidado, meus irmãos, quando chegarmos a esse ponto. Porque o nosso juiz vê todas as coisas. E ele vai julgar todas as coisas. Foi-o encerrar na prisão por 100 dinheiros. Acha que foi uma boa atitude? Não. E a gente esquece de uma coisa, é que ao redor de nós há muitas testemunhas. A pessoa fica tão cega que ele esquece de ver as testemunhas que estão ao redor dele. Você saiu daqui perdoado, chegou lá fora, tem muita gente a ver a maneira como você atua e age lá fora. Vendo depois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Assim é Deus para conosco quando nós suplicamos. Deus perdoa, mas cuidado quando e como nós agimos a partir daí. Cuidado. Deus na manhã destes dias nos está a avisar, cuidado como nós agimos como verdadeiros crentes. Estamos a dar bom testemunho do reino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou mau testemunho, porque as testemunhas lá fora estão a ver como você e eu andamos. E você vai ser chamado à presença do Rei outra vez. E ouvir estas palavras, servo malvado, vai soar muito mal no teu ouvido e no meu ouvido. Porquê? Porque houve falta de perdão sincero. Ele gostou de ser perdoado, mas não queria perdoar. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É isso que nós devemos pensar antes de agir. Não devo eu ter compaixão do meu irmão, mesmo que ele falhou, eu também falho. E quantas vezes? E não quero perdoar. Quantas? Mas logo me vem à mente, para eu ser perdoado há uma condição. Eu tenho que perdoar. Não há outra maneira, irmãos. Não há. Eu tenho que perdoar de coração. Perdoa e esquece. Perdoar eu vou perdoar, mas esquecer... Se a gente inverter as coisas, como é que é? Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Tudo o que devia. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, no mesmo livro, 14. Vamos ver os requisitos que nós temos que ter para que Deus nos possa perdoar todas as nossas ofensas diariamente. 14:15. Isto é Jesus falando: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso mesmo que aconteceu com aquele senhor, ele disse: agora vais ser entregue aos atormentadores até que pagues tudo aquilo que tu deves. Então estão a ver.
quer ser perdoado. O irmão quer ser, eu quero, sim, então tenho que perdoar. Como vamos nós, irmãos, fazer a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas ofensas, como o quê? E há poucos que sabem a oração do Pai Nosso. Misericórdia. Como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós perdoamos aos nossos devedores? A falta de perdão leva a pessoa ao inferno. Está aqui, é a palavra de Deus que diz. E não são palavras do irmão Jorge. Eu não inventei. É a palavra de Deus. E o que é que eu necessito de mais na minha vida? Olha, um carro, isto, aquilo. A pessoa nunca pensa, eu necessito de perdão, de perdoar e de amar e de ser amado como deve ser. A pessoa vai para aquilo que é material e esquece daquilo que é espiritual, que é o mais importante na vida da pessoa, porque o dia que partimos daqui, nada vamos levar, a não ser o caráter que nós temos, foi em conformidade com o caráter de Cristo. Mais nada. Não vamos levar mais nada. A seguir, os irmãos podem abrir aí em Efésios 4, 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia seja retirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém, irmão? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu nunca me esqueço um sonho que a irmã Rosa teve, que ela contou aqui, de pessoas que se diziam crentes, mas estavam no inferno. E começou a perguntar, e porquê? Porquê? Porquê que você é tão bonzinho, vai parar aqui? Por falta de amor. E tendo falta de amor, tem falta de perdão. Tendo falta de perdão, tem falta de amor. É triste naquele dia prover a Deus que nenhum de nós que aqui está ouça o Senhor Jesus dizer: aparta de mim, maldito, para o fogo do inferno, não te conheço. Hebreus capítulo 12, 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porque é o que acontece, fica o coração contaminado por falta de perdão e amor. A raiz de amargura lá dentro, não quer perdoar, não vou perdoar, aquela pessoa fez muito mal, não vou perdoar. E aquilo começa a criar uma raiz, começa a crescer e acaba com a tua vida. Vais tendo cancro, vais tendo isto, aquilo, e doenças vêm à vida. Está provado cientificamente. Porquê? Por falta de perdão. Por falta de perdão. Porque não queremos perdoar. Nós nos julgamos mais justos do que o próximo, criado à imagem de Deus. Irmãos, infelizmente é verdade. Mas neste dia que se chama hoje, vamos chegar aos pés da cruz, totalmente render-nos e dizer: Senhor, ajuda-me. Não precisa muitas palavras, Deus conhece o teu coração. Ajuda-me. Eu me arrependo sinceramente de todo o coração, de tudo aquilo que tenho e sou. Perdoa-me, porque eu vou perdoar como tu queres que eu perdoe. Não como eu quero, ou como eu sei, mas como tu queres e tu sabes.
É a única maneira de nós podermos avançar e não ser confundidos. Naquele dia que Jesus vier buscar a sua noiva, nós não ficarmos confundidos. Porque as nossas vestes estão manchadas com falta de perdão. E o outro versículo, que é aqui em Tiago, capítulo 3, verso 14. Mas se tendes amargura e inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Não mintais contra a verdade. Irmão Jorge, pastor Anádio, olha, eu tenho um problema com o perdoar. Fale com Deus, meu irmão. Não deixe passar essa oportunidade, porque ninguém sabe se chega amanhã. Só Deus conhece. E quando nós perdoamos, nós começamos a amar mais e mais, sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem, e Deus vai começar a abençoar como Ele sabe e quer abençoar. Nós, por vezes, tiramos o braço de Deus que Ele quer abençoar e nós puxamos para o lado por causa da maneira de nós sermos. Não como Ele quer, mas como nós queremos ser. It's my life, I do what I want. No, it's not. Porque o dia que Deus nos chamar à sua presença, você vai entender que a vida não é nossa, a vida pertence a Deus. Como o evangelista disse, todos nós dependemos da sua graça e misericórdia e de Deus e do seu amor e perdão nas nossas vidas. Amém, irmãos? Faça uma prova de Deus. Faça uma prova de Deus. Comece a perdoar e você vai ver Deus começar a trabalhar na sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar. É verdade, irmãos. Os irmãos estão na Santa Ceia, já fica preparado, irmãos, grupo de louvor já venham por aqui. Eu só vou contar uma coisa que aconteceu aqui na igreja com uma circunstância de falta de perdão. Vi aqui uma jovem de 17, 18 anos, ela queria libertação. Que ela sentia que ela não era batizada com o Espírito Santo porque ela não estava liberta. E ela também sabia que havia coisas na vida dela que não estavam bem. Então eu sempre dou aquela lista, né, para a pessoa preencher e nós fazemos aquelas orações. E durante a sua libertação, nós chegamos num ponto em que tínhamos que orar pelo perdão. Pessoas que lhe tinham feito mal. E a história na vida dela era uma história muito triste, né? Quando ela era pequena, o pai foi e casou com outra pessoa, abandonou a mãe não tinha condições de cuidar dela e se juntou com outro homem. Esse outro homem não gostava dela, dessa criança, mandou a mãe se livrar da criança. A mãe se livrou da criança, mandou para a casa da avó. Quando ela chegou na casa da avó, ela tinha por aí os seus 8 anos. Na casa da avó tinha tios e tinha primos, né? Pessoas que também estavam na mesma situação que ela e não tinham onde morar, onde viver, e foram criados ali. E a própria avó não gostava muito dela porque não gostava da mãe dela também. Então ela estava naquele ambiente de rejeição. Então ela criou muito ódio ao seu pai porque abandonou o lar. Criou muito ódio à sua mãe porque lhe abandonou. Criou muito ódio à avó porque não... A avó dava de comer, de beber, punha na escola. Mas não tinha aquele carinho, sabe, irmãos? Tinha só... Dava aquilo que era necessário. Nunca foi pessoa de negar comida ou o quê. Mas ela não sentia que ela era amada. Porque havia um espírito de rejeição ali. E ela dentro dela tinha falta de perdão para com seu pai. Então ela cresceu naquele ambiente até que ela chegou aqui à África do Sul. Para aqui morar com alguns familiares que aqui estavam. E quando nós chegamos naquele momento vamos orar para perdão, ela não queria perdoar. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu odeio meu pai. Não, meu pai me fez muito mal, eu não posso. Como é que é isso que eu vou perdoar? Então agora ele fica bem, eu aqui. Eu disse, olha, você tem que perdoar. Jesus, que nós estamos aqui já, nós já estávamos entrando já no final da libertação, já tinha passado 3 horas de tempo. E eu disse, olha,
Você quer que Jesus te perdoe? Quer. Então você tem que oferecer perdão. Não, mas eu não posso. Eu odeio a minha mãe, eu odeio aqueles irmãos, meus irmãos que eu tenho, eu odeio meu pai, eu odeio minha avó, eu odeio todo mundo. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Tanto ódio que ela estava sentindo, tanta falta de perdão. Ela se endemoniou ali na minha sala, naquelas cadeiras que tem ali, naquela sofá ali. E foi uma batalha ali para nós expulsar o demônio sai porque ele sai no poder do nome de Jesus. Ela voltou a ela e disse, olha, tu acabaste de ficar aqui conosco aqui, 30 minutos nós tentando expulsar essa legião que você convidou para dentro de você. Pela falta de perdão. Você é uma crente, você quer ser liberta, você quer ter o Espírito Santo, você quer ter felicidade, não quer? Tu tens que oferecer perdão. E ela dizia, eu não consigo. Então disse, vamos pedir a Jesus ajuda. E ela começou então a orar e a chorar, e dizer, Senhor, me ajuda a perdoar o meu pai, me ajuda a perdoar minha mãe, me ajuda a perdoar minha avó, me ajuda a perdoar. E foi dando os nomes, dá lá cá os nomes de todas as pessoas que te fizeram mal. E ela foi dando, e ela foi falando, ela foi chorando, Senhor, me ajuda. E eu disse, agora vamos dizer, em nome de Jesus Cristo eu perdoo. E ela começou, perdoa teu pai, eu perdoo meu pai. Irmãos, à medida que ela ia fazendo, ela ia quebrantando. Porque havia uma altivez nela, assim, que a gente notava que não era normal. O corpo todo se empinou para frente. Depois ela foi quebrantando, ela caiu de joelho, no final do joelho, e ela disse, Jesus, tem misericórdia de mim que sou pecadora. Me perdoa porque tantos anos eu estou assim. Irmãos, segurar numa falta de perdão é igual segurar uma pessoa morta do teu lado. É igual você apanhar um cadáver, um morto, e amarrar ele a ti aqui, a ver aquele corpo morto, o cadáver aqui. É isso que é a falta de perdão. Aquilo cheira mal, aquilo cheira podre. E aquilo vai fazer mal para você. Então, Deus não quer isso para a sua igreja. Amém. O mundo lá fora prega o ódio, a ira, a raiva, a falta de amor, a falta de perdão. Mas o nosso Deus, ele nos adverte hoje, não vamos dar ouvido a essas doutrinas de demônio, não vamos dar ouvido à falta de perdão, não vamos dar ouvido à mágoa, não vamos dar ouvido isso que está lá no mundo, vamos dar ouvido ao que Deus está falando conosco. Amém. Nós precisamos perdoar, amém? Nós precisamos dizer, Senhor, eu perdoo aquela pessoa que me fez mal. Se é tua madrinha, se é teu padrasto, tua madrasta, pai, seja lá quem for que machucou você, você precisa hoje pedir perdão. Então, onde você está aí mesmo, fecha seus olhos. Eu vou pedir para a minha frente, onde você está, fecha seus olhos, irmão, que vai dar a ceia, já fica aqui próximo. Eu quero orar por você. E você vai orar assim comigo, Deus Pai, eu venho a Ti nesta manhã, entregando-me a Ti. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu peço perdão, Senhor, pela falta de perdão ao próximo. Eu peço perdão, Senhor, porque faltou amor na minha vida. Eu peço perdão, Senhor, porque eu não perdoei essas pessoas. Mas eu venho a Ti hoje. Eu venho me confessar. Me ajuda, Senhor, a perdoar os que me fizeram mal. Me ajuda a perdoar os que me maltrataram. Ajuda-me a perdoar, Senhor, aqueles que se levantaram contra mim. Eu, pela fé agora, em nome de Cristo Jesus, eu digo agora que eu perdoo os que me fizeram mal. Em nome de Cristo Jesus, eu perdoo aqueles da minha casa, da minha família, amigos, conhecidos. Eu perdoo agora, em nome de Cristo Jesus. E esse demônio de falta de perdão, de rejeição, de falta de amor, sai da minha vida agora em nome de Jesus Cristo. Hoje foi teu último dia no meu corpo. Sai da minha vida em nome de Jesus. Eu não te quero mais. Assim como eu tenho recebido o sangue de Cristo na minha vida, o perdão de Jesus Cristo, eu perdoo também os que têm me feito mal. Me ajuda, meu Deus, para permanecer na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então à Santa Ceia. Pastor Beto. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu me dirijo a você, companheiro, pastor de igreja, pastor que dirige o setor de missões, presbíteros, diáconos, evangelistas, as irmãs do círculo de oração, você, minha irmã, que você faz a cantina da igreja e investe aqui na obra missionária. Enfim,
São tantos que eu ficaria muito tempo aqui para citar nomes. Dos mais distantes rincões, desde do extremo norte do Brasil, passando pelo sul do Maranhão, passando pelo centro-oeste do Brasil, passando, enfim, até chegar ao sul, ao extremo sul. Homens e mulheres que tiveram o seu coração e a sua vida despertados para apoiar missões. Eu sei de pessoas que são operários, que são costureiras, que são cozinheiros, que fazem entregas, pedreiros, motoristas. Todos vocês são as pessoas que ajudam a manter essa obra viva. E você, companheiro pastor, que tem passado a tua visão para a igreja. Tudo que você vai ver é parte desse grande desafio. Aqui na Ásia, onde estamos, não posso declarar as cidades por razão de segurança, porque se o governo vier a saber onde esses homens estão, eles correm risco de vida. Também na África do Sul, no Malawi, Angola, Moçambique, nós estamos trabalhando, plantando igrejas, sustentando obreiros, fazendo tudo o que podemos para que a obra de Deus permaneça viva, construindo templos, construindo casas pastorais, dando, enfim, criando todas as condições. Nesta viagem que eu estou fazendo agora, nós vimos um pastor que a casa dele é a coisa mais miserável possível. Já separei o recurso para construir a casa dele. Estamos terminando de construir a casa de um pastor lá no Malawi também. A obra missionária, irmãos, não é só abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Nós precisamos mostrar o amor de Deus. Não se mostra o amor de Deus com palavras, mas sim com ações. Pense sobre isso. Deus abençoe a tua vida. Meus irmãos, esse aqui é o pastor Enos. Ele não parece, mas ele é cego. No entanto, eu ouvi agora que ele é um grande pregador e ele está à frente de uma igreja, e esta aqui é a esposa dele. Quem sabe você que tem 2 olhos bons, 2 mãos boas, pode adotar este homem aqui. Se você disser, pastor Eliel, eu vou adotar, é mais um que a gente vai poder cuidar aqui, para que o nome de Deus seja mais ainda glorificado. Deus abençoe. Se não fosse Deus, eu não estaria. Se não fosse Deus, eu não estaria.